Segundo a psicologia, a frustração ela gera doenças psicossomáticas que podem gerar até um câncer. O que chama a minha atenção é que no capítulo 5 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, diz respeito a uma pesca maravilhosa. No entanto, a gente vê um cenário de frustração. Antes, precisamos entender quem escreveu esse livro. Dr. Lucas, ele é grego, médico, estudou no Egito. Ele escreveu o Evangelho do Senhor Jesus e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Dr. Lucas, ele não é discípulo, diferente dos outros, ele não é discípulo do Senhor Jesus. Ele é discípulo do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Dr. Lucas, ele não teve o privilégio, a dádiva e a oportunidade de andar com Jesus, assim como Mateus e João. Marcos não andou com Jesus, mas o conheceu. E o que faz de Dr. Lucas um escritor fenomenal é que o mesmo é quem traz o nome de personagens que outrora eram anônimos e através dele eles se tornaram conhecidos. Então, Dr. Lucas está descrevendo um cenário fenomenal, dizendo que acerca de um homem chamado Simão Pedro. A gente precisa entender que Pedro ele é perito em pesca, ele tem os melhores barcos e também tem as melhores ferramentas. No entanto, ele enfrenta um mar bravio e o texto narra dizendo que Pedro ele volta frustrado, angustiado e decepcionado porque ele conhecia aquele mar. Ele era perito em pesca. E logo pela manhã, Jesus vai falar com Pedro e vai dizer: Pedro, me empresta o teu barco, me dá o teu barco. Naquele momento, Pedro, mesmo angustiado, frustrado e decepcionado, ele empresta o seu barco. Jesus sai e vai falar com a multidão. Logo, quando Jesus volta, que ele termina o seu discurso, ele agora vem falar com Pedro e diz: Pedro, agora pega os teus barcos, volta para o mar alto e você vai pescar. Diz o texto sagrado que no versículo 5, Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, tentei a noite toda, nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. O texto continua. Pedro ele volta para o mar alto e diz o texto que ele colheu uma grande quantidade de peixe, que rompiam-se-lhe as redes. Para ser mais exato, 153 grandes peixes, ao ponto de que o barco ia afundar. Ele faz sinal para os seus companheiros para o ajudar, de tão grande que foi a sua colheita. Observe, ele não pescou, ele tentou na noite anterior pescar, mas agora quando ele não vai pescar, ele vai colher, é diferente. Observe algumas lições que a gente tira dentro dessa passagem. É que não existe frustração tão grande que não possa ser superada. Jesus viu que Pedro estava decepcionado e frustrado. No entanto, Jesus estava querendo ensinar uma lição para Pedro. Começa a observar que nenhuma decepção e nenhuma frustração ela vem em vão, sempre vem acompanhada de uma lição na nossa jornada, na nossa vida, na nossa trajetória. Então aqui Jesus estava dizendo: olha Pedro, você pode estar frustrado, você pode estar decepcionado, eu só quero que você acredite que eu sou capaz de mudar a cena, que eu sou capaz de mudar a sua vida. Porque quando Pedro obedece a Jesus, Jesus fala: Pedro, me dá o teu barco, me empresta o teu barco. Eu sei que tu está decepcionado, eu sei que tu estás frustrado, eu sei que você tem 1000 motivos para reclamar, mas eu estou te falando, esquece você um pouquinho. Esquece você. Assim como você, existem milhares de pessoas que estão decepcionadas e eu quero falar com ela, mas primeiro eu preciso usar o teu barco. E esse barco representa a minha e a tua vida. Jesus quer te usar, seja no louvor, numa palavra, até mesmo no conselho, no abraço. Jesus, ele quer te usar. Então, Jesus, ele dá esse exemplo para Pedro. E quando Pedro obedece, e bem-aventurado é o Senhor, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Quando a gente obedece ao Senhor, a gente alcança as grandezas de Deus. Logo depois que ele obedece, agora Jesus vai olhar e vai dizer: Pedro, agora, já que tu me obedeceu, agora eu vou te dar mais uma ordem, quero ver se você vai obedecer. Pega o teu barco e volta para o mar da tua vergonha, para o mar da tua frustração. Tu tá, quem sabe, querendo ir para casa, porque essa aldeia depende da pesca, essa aldeia está rindo da tua cara, porque você saiu para pescar, não conseguiu pegar nada, mas eu tô te dizendo, me obedece mais uma vez, pega o teu barco e volta para o mar da tua frustração, para o mar da tua vergonha. Não vai para outra terra não, é para o mar da tua vergonha, é para o mar onde você foi humilhado. Volta. Eu terminei o discurso com a multidão, porque o que eu tinha com a multidão era no raso, mas o que eu tenho com você, Pedro, é no profundo. Isso aqui é forte. Pedro, mesmo sem entender, mesmo sem até mesmo acreditar, quem sabe, mas ele resolve dar o seu último passo, quem sabe a sua última atitude, dizendo: tá, já deu tudo errado mesmo, vou tentar mais uma vez. Quer saber de uma coisa? Um vencedor é apenas um derrotado que tentou mais uma vez.
Há muitas pessoas desistindo no meio do caminho, dizendo eu não consigo, eu não aguento. Mas você precisa entender que nenhum vencedor consegue do dia para a noite. Um vencedor é apenas um derrotado que tentou mais uma vez. Quando Pedro obedece, Pedro deixa o seu orgulho de lado, as suas razões, porque muitas das vezes a gente está assim, Senhor, eu tenho razão, não fui eu quem decepcionei, não fui eu que fiz, sabe, não fui eu quem errei. E Deus está dizendo, deixa a sua razão de lado, apenas me obedece, apenas me segue, porque eu sei que você é capaz. Pedro, quando ele obedece, ele vai. E como eu disse, ele não vai pescar, ele vai colher. É diferente. E a Bíblia vai nos mencionar que ele colhe. Quando ele colhe, ele fica impressionado, obviamente, porque muitos peixes pulando para no seu barco. E não só ele colheu, quanto também os seus companheiros, os seus colegas. Deus está dizendo, olha, se você me obedecer, eu não vou abençoar só você, eu vou abençoar você, sua casa, sua família, seus amigos e até mesmo seus vizinhos fofoqueiros que falam mal da sua vida, eu vou abençoar por amor a você. E a última lição que eu tiro dentro dessa palavra é que quando Pedro ele termina, que ele chega, que ele encosta o barco na areia, Jesus disse, Pedro, Simão, segue-me. A partir de agora tu não vai ser mais pescador de peixe. A partir de agora eu vou te ensinar a ser pescador de homens. Glória a Deus. Em outras palavras, eu estava dizendo, Pedro, existe uma grande diferença entre pescador de peixe e pescador de homem. O pescador de peixe, ele pega o peixe vivo para matar. E o pescador de homem, ele pega o homem morto para dar vida. E a partir de agora, Pedro, eu estou te escalando no meu exército. Eu quero que você me siga. E a partir de hoje, nunca mais tu vai se decepcionar. A partir de hoje, tu nunca mais vai se frustrar, porque tu vai estar andando lado a lado comigo. A partir de hoje, tu aprendeu a lição, Pedro. A partir de hoje, tu é pescador de homem. Entenda. Não existe frustração tão grande que não possa ser superada. Esqueça tudo o que passou. A ordem de Jesus é apenas me obedeça, porque se você for obediente a Jesus, você vai alcançar as grandezas de Deus. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 16, versículo 24, vai dizer, e disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo, olha, tome a sua cruz. Tomar a cruz é uma obediência, e seguir a Jesus é uma decisão. É necessário obedecer, mas é necessário você também decidir o que você quer. Você tem que obedecer e seguir Jesus. Pedro, ele obedeceu. E depois que ele obedeceu, que ele colheu, ele seguiu Jesus. Que Deus te abençoe.